Olá, eu sou o Vinícius e vou mostrar aqui agora algumas funções do Audacious Encaixe. Primeira opção, nós vamos criar um arquivo novo. Eu vou clicar em Novo, ele vai abrir uma tela onde eu vou clicar em Incluir modelagem. Vou colocar aqui a modelagem que eu quero trabalhar. Vou selecionar, no meu caso aqui, a camiseta. Vou abrir. E aqui a primeira configuração vai ser o tecido. Nós vamos configurar a largura dele. Quando eu trabalho com a malha tubular ela vem com 1,20 m de largura. Eu coloco então a largura de 1,18 m e deixo 2 cm como margem de segurança. O nosso programa já é configurado para todo o arquivo já vir com a largura de 1,18 m, já que trabalhamos com a maioria das malhas tubular. Mas quando não for uma malha tubular, nós vamos ter que alterar aqui manualmente a largura. Vamos supor que nós estamos trabalhando com uma malha dry fit, geralmente 1,80 m, nós vamos colocar aqui com 3 cm a menos para dar uma margem de segurança. Vamos colocar 1,77 m de largura. Após definirmos a largura, vamos para o próximo passo, definir a grade. Conforme o corte que temos que fazer, nós vamos selecionar aqui quais tamanhos vamos incluir aqui no nosso corte. Eu vou colocar um P e um M apenas, só para servir de exemplo. E aqui agora nós vamos então marcar quais moldes nós vamos utilizar. Porque no meu caso aqui eu tenho, dentro do mesmo molde de camisetas, eu uso para fazer a gola polo e ainda a camiseta com decote V. Então desde o começo eu vou marcar aqui qual não vou utilizar. Eu não vou utilizar a costa polo, então eu clico aqui, ele está com o X vermelho. Vou utilizar a costa. Quando eu clico no desenho, ele já me traz aqui o desenho do molde. Vou utilizar a frente. Frente gola polo não vou utilizar. Frente decote V também não vou utilizar. Manga barra vamos utilizar. E o detalhe da manga é que ela é par. Então são duas mangas para cada camiseta. Eu vou conferir aqui nessa aba Propriedades. E ela está aqui marcada, configurado par. Então vão sair duas mangas. Ok. Vou clicar em OK. E agora eu vou selecionar aqui na segunda aba de encaixe e vou clicar em encaixar. Ele vai abrir essa tela de configuração do encaixe. Nós podemos aqui mudar o tempo que ele vai ficar processando o encaixe. Posso colocar aqui 2 minutos, por exemplo. E mudar algumas configurações aqui. Nesse momento eu vou deixar só marcada compactar. E agora OK. Ele vai então começar a processar aqui dentro de 2 minutos para dar o melhor aproveitamento desse nosso encaixe. O aproveitamento ideal é acima de 75%. E ele vai ficar aqui então 2 minutos tentando melhorar esse aproveitamento. Eu não vou aguardar os 2 minutos. Vou clicar em cancelar. Ele já então me deu aqui um encaixe. Não é o padrão que nós esperamos, 75%. A gente poderia tentar melhorar de alguma forma, mas tem casos que não pode melhorar. Se der para melhorar, beleza. Vou melhorar aqui agora o tamanho desse texto. Está vendo que ficou pequeno? Eu vou clicar aqui no Azinho e ele já está pré-configurado para o tamanho máximo do texto com 1,9 centímetros. Clicar em OK e ele então aumenta o tamanho do texto, que fica mais fácil para visualizar no relatório que nós vamos imprimir. Agora, nós podemos ainda incluir mais moldes. Eu clico com o botão direito do mouse em Propriedades e eu posso aqui agora incluir mais alguma modelagem. Posso pôr aqui, por exemplo, a camiseta Baby Look. Note que o tecido, quando eu trouxe a Baby Look, o tecido 1 ele já trouxe a mesma configuração do outro molde, o tecido 1. 1,77 m de largura. Agora eu vou incluir a grade da Baby Look. Eu quero Baby Look M e Baby Look G. E selecionar quais moldes vão
e se tem algum molde que vai sair. Nesse caso aqui eu vou tirar o molde manga punho, não vou utilizar. Vou deixar aqui o manga barra, frente e costa. Lembrando aqui, manga, sempre a gente conferir em propriedades se está marcado o par. Nesse caso aqui está, então ok. E agora eu vou mandar novamente fazer um novo encaixe. Vou clicar em OK. Mesma coisa, vai ficar 2 minutos processando para dar um aproveitamento melhor possível. Olha, de cara aqui em menos de 10 segundos ele já me trouxe aqui 80% de aproveitamento. Conforme o tempo for passando, ele vai melhorando esse aproveitamento. Eu não vou aguardar. Vamos supor que já está pronto. Finalizei. Agora eu posso ainda configurar essas cores. Está vendo que a M e a Baby Look M estão na cor amarela? Eu posso clicar com o direito aqui e mudar a cor, por exemplo, aqui da M. Tem aqui essa coluna de cor, vou clicar em cima da cor e aqui eu seleciono alguma outra cor diferente para não ficar igual de outro tamanho. Cliquei em OK. O tamanho M mudou para verde e a Baby Look M continua amarelo. Perfeito. Nós agora, após o encaixe finalizado, nós vamos aqui salvar esse arquivo. Vou clicar em salvar. Vou salvar dentro da pasta ordem de corte. E o padrão do nome do arquivo, nós vamos colocar o nome do cliente e o código do corte. 5, o próximo corte que eu vou fazer é o 06. Então, salvei Vinícius 506, esse é o nome do nosso encaixe. Cliquei em salvar, ele já muda aqui para o nome que nós acabamos de salvar. E agora nós vamos imprimir o relatório, para esse relatório pessoal do corte, saber o que tem que ser feito. Eu vou colocar quem é o cliente e quantas folhas nós vamos infestar nesse corte agora. 10 folhas. Dry na cor preto. Vou colocar a informação aí da malha, da cor e o código do corte para ela saber qual corte infestar. Ok, ela vai imprimir o relatório e agora nós vamos plotar. Vou clicar aqui na plotter e aí eu percebo o seguinte, já estava marcado aqui plotar infesto girado 90 graus. Quanto maior o comprimento do infesto, e aqui ele me mostra aqui, 2,20 m, eu tenho que marcar aqui para ele girar 90 graus para dar uma economia do meu papel, lá na plotter, porque a plotter só imprime 1,20 m. Então eu mandei girar aqui, ela vai imprimir a cada 1,20 m, ela vai imprimir conforme até finalizar o comprimento. Então ela vai imprimir 1,20 m, depois mais 1,20 m. Total 2,40 m que ela vai imprimir e o comprimento é 2,20 m, então cabe. Então, para cortes mais compridos, eu vou clicar para girar 90 graus, desde que a largura seja acima de 1,18 m. Ok? Vou salvar do mesmo jeitinho, nome do cliente e o código do corte. Salvar. Pronto, está finalizado o nosso encaixe. Quando a pessoa do corte for fazer o infesto, ela vai conferir a largura da malha. Se a largura estiver vindo diferente, no dia seguinte, a gente já perdeu aqui, já fechou o programa. Eu vou abrir o programa de novo e eu consigo acessar esse mesmo infesto que nós fizemos. Eu vou clicar no botão abrir e vou selecionar qual o arquivo que eu fiz. E aqui eu consigo editar, se eu quiser mudar a largura, eu consigo mudar a largura antes de ter feito a plotagem. Espero ter ajudado. Aqui eu mudei a largura. Ele excluiu alguns moldes porque diminuiu a largura, mas é só fazer um novo encaixe. E aí sim fazer a plotagem e fazer o corte corretamente. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.